Como saber qual é a vontade de Deus para nós? Você acredita que Deus tem um plano perfeito para você, um propósito? Sim, Deus tem um plano perfeito e um propósito para cada um de nós. Ele nos conhece profundamente, muito antes de a gente nascer, muito antes da gente ser formado no útero de nossas mães. Ele se importa com a gente e com tudo o que nós fazemos. E Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo, com você. Mas para isso a gente precisa estar na presença dEle, conversar mais com Ele. Fique aqui nesse vídeo que você vai aprender como fazer isso. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Como é que a gente faz para descobrir quais são os planos de Deus para nós? Primeiramente, a gente precisa deixar de lado a nossa própria vontade. Muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente não abre mão das nossas próprias vontades. Para que a gente faça a vontade de Deus, primeiramente, a gente precisa se dispor a estar submisso à vontade de Deus. Deus não vai revelar para a gente qual é o propósito que Ele tem para nós se Ele souber que a gente não está disposto a seguir aquele propósito. Para que Ele vai gastar tempo se a gente não está disposto, se a gente quer fazer só aquilo que a gente quer fazer? E Ele sabe quando nós realmente estamos dispostos de coração a seguir o plano dEle. Aí sim Ele irá nos revelar. Nós falamos que queremos seguir a vontade de Deus, só que a gente não quer abrir mão dos nossos planos, a gente não quer abrir mão de alguns vícios, de alguns hábitos ruins que a gente tem. Então a gente pode escolher ver o que é prioridade na nossa vida e que essas prioridades sejam de acordo com a vontade de Deus. Mas como que a gente descobre a vontade de Deus? Quando a gente estabelece as nossas prioridades, a gente precisa perguntar: isso que eu vou fazer agrada ou desagrada a Deus? Se Deus não estiver alicerçando os nossos planos, nós não teremos força para seguir adiante. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12 o seguinte versículo: portanto, irmãos, rogo-lhes misericórdia de Deus e que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não precisa ter medo de estar seguindo a vontade de Deus. E ele fala pra gente qual é a vontade de Deus. O que Deus quer da gente? Ele quer que a gente seja equilibrado, que a gente não se ache, não tenha um conceito muito elevado da gente, que a gente tenha o equilíbrio de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Deus quer que a gente tenha amor sincero, que a gente odeie o mal, que a gente se dedique aos outros com amor, com fraternidade, que a gente possa honrar outras pessoas muito mais do que a gente mesmo. Ele quer que a gente que nunca falte zelo, carinho, amor naquilo que a gente estiver fazendo. Ele quer que a gente se alegre na esperança, que a gente seja paciente nas tribulações e que a gente persevere na oração. Deus quer que a gente pratique a hospitalidade, que a gente abençoe aquele que nos persegue, que a gente se alegre com aqueles que se alegram e que a gente chore com aqueles que choram. Deus quer que a gente seja humilde, que a gente não seja orgulhoso e que a gente esteja disposto também a se associar com pessoas que às vezes estão numa posição inferior da gente. E que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos. Ele não quer que a gente retribua mal por mal. Ele quer que a gente faça aquilo que é correto.
e que a gente faça o possível para que a gente viva em paz com todos, que a gente não se vingue, e que se o nosso inimigo tiver fome, que a gente lhe dê de comer, se o nosso inimigo tiver sede, que a gente dê de beber, e que principalmente que a gente não se deixe vencer pelo mal, mas que a gente vença pelo bem. Viram? Não é tão simples fazer a vontade de Deus. A gente precisa abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho. Onde já se viu a gente dar de comer para os nossos inimigos, a gente diria, o nosso ego diria. Ou seja, fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que é certo. E nem sempre estamos dispostos a fazer aquilo que é certo. Mas a gente não precisa ter medo de nos entregarmos à vontade de Deus. Ele vai nos dar tarefas desafiadoras? Vai, mas nunca nada que a gente não tenha capacidade de fazer, nada que ele não saiba que a gente pode cumprir, a não ser que a gente não queira e que a gente recuse o chamado. Quando a gente se submete à vontade de Deus, ele vai analisar todos os dons e talentos que ele nos deu, para ver qual atividade, qual missão ele vai nos dar, de acordo com os dons e talentos que ele deu de presente para cada um de nós. Ele já nos capacitou para a missão que ele vai nos dar. E aos poucos ele vai dando um plus, vai estar aumentando, dando um upgrade na nossa capacitação à medida que a gente for avançando, à medida que a gente precisa. Deus não vai entregar tudo de uma vez pra gente. Ele sabe que a gente não consegue assimilar tudo de uma vez. Por isso, muitas vezes, ele vai entregando gradativamente, vai dando instruções gradativas daquilo que ele quer que a gente faça. Em Romanos 12, nós encontramos também que cada um de nós é diferente dentro do corpo de Deus, ou seja, todos nós temos membros e cada membro tem uma função diferente. Assim nós somos também para a obra de Deus. Cada um de nós tem uma missão diferente. Por isso que ele dá talentos e dons diferenciados a cada um. E ele fala que nós temos dons diferentes de acordo com a graça que foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é exercer misericórdia, que faça isso com alegria. Ou seja, aquilo que a gente tem dom, a gente vai gostar de fazer. É algo que já é natural de cada um. E Deus nos deu os dons perfeitos e certos para cada um. Então, quando a gente se entrega à vontade de Deus, quando a gente entrega aqueles dons e talentos que Ele nos deu para que Ele use de acordo com a sua vontade, Ele vai revelando para a gente qual é essa vontade para nós. E para que a gente possa descobrir o nosso propósito, tem 3 passos importantes que a gente pode estar seguindo, que são ensinados com base ao que Paulo escreveu em Romanos 11. Primeiro passo, nós precisamos estar centrados em Deus. Deus deve ser o centro da nossa vida. Nada, nem ninguém pode estar acima de Deus na nossa vida. E com isso, é importante que a gente aumente a nossa intimidade com Deus todos os dias, agradecendo, orando, louvando, pedindo perdão. Como que a gente pode louvar a Deus? Por meio de palavras, falando, por meio da escrita, escrevendo coisas boas sobre Deus. A gente pode também ouvir louvores, sentir no nosso coração aquilo que a gente está ouvindo. A gente pode louvar a Deus com pensamentos, refletindo sobre as palavras que a gente lê na Bíblia e ver de que forma a gente pode aplicar na nossa vida, pois não basta só ler, a gente precisa assimilar e vivenciar aquele ensinamento que Deus nos traz, e com ações, convivendo bem com outras pessoas e fazendo o nosso trabalho com amor, com cuidado e zelo. Segundo passo
é a gente se comprometer com Deus. Como é que a gente se compromete com Deus? Deixando de lado a nossa própria vontade e nos submetendo à vontade de Deus, aquilo que diz na palavra de Deus. Abandonando os vícios, abandonando comportamentos e sentimentos indesejáveis. Isso a gente vai estar se comprometendo e com ações que a gente vai estar realizando, ações boas, eliminando aqueles hábitos ruins que a gente tem na nossa vida. É quando a gente está decidido a seguir a vontade de Deus, é que Ele vai, aos poucos, nos entregando, nos confiando aquilo que Ele quer nos entregar. E onde que a gente pode encontrar esse alicerce, esse manual de como a gente vai agir para que a gente se comprometa com Deus? Na leitura da Bíblia, pedindo para Deus um entendimento. Porque se a gente for ler sem estar envolvido, ler com pressa, ler a Bíblia, enquanto a gente está pensando em outra coisa, Deus não vai entregar para a gente, porque a gente consegue entender a Bíblia quando o Espírito Santo toca na gente, e para isso a gente precisa estar inteiro naquilo que a gente está fazendo. O terceiro passo é ser convertido por Deus. Eu falei ser convertido por Deus, ou seja, a gente não vai se converter, é Deus quem vai nos converter. E o que é conversão? É quando a gente aceita Deus, aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Quando a gente está centrado em Deus, quando a gente está comprometido com Deus, Ele vai nos converter. E quando Ele nos converte, Ele renova a nossa mente. É como se a gente nascesse de novo. A gente realmente nasce de novo espiritualmente. Quando a gente nasce espiritualmente, é que Deus nos revela quais são os nossos dons espirituais e o que Ele quer pra gente. Qual é o propósito, qual é o caminho que Ele quer que a gente siga. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus. Até amanhã. E lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias